Grande, famoso e um patrimônio do esporte mundial. Esse é o estádio jornalista Mário Filho, mais chamado de Maracanã, o maior estádio de futebol do Brasil e o mais conhecido do planeta, sendo até hoje palco de grandes disputas esportivas do mundo. Agora, ele está enfrentando uma polêmica quanto ao seu nome. Deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovaram recentemente um decreto que troca o nome do local, em homenagem ao ex-jogador ídolo mundial Pelé. A decisão gerou controvérsias entre especialistas e torcedores. Mas afinal, quem foi Mário Filho e qual a sua relação com o Maracanã? Mário Leite Rodrigues Filho foi um dos pioneiros no jornalismo esportivo. Vindo de uma família jornalista, herdou de seu pai, Mário Rodrigues, o comando do jornal Amanhã, onde iniciou a sua carreira como repórter. Após isso, fundou o primeiro jornal brasileiro de conteúdo voltado exclusivamente para o esporte, e foi onde ele deu visibilidade ao futebol, prática que, ao contrário dos dias atuais, não era popular no Brasil até o início do século XX. Por meio do seu jeito descontraído de noticiar esporte, que substituiu a linguagem formal, que era usada para tratar o assunto, por uma linguagem simples e com jargões, ele revolucionou a área e conquistou os brasileiros, assim como também serviu de inspiração. Além de todos esses feitos, Mário foi o responsável pelo projeto de construção do estádio Maracanã. O jornalista mexeu com a opinião popular, pois, como lutava para marcar a popularização do futebol no Brasil, expôs na mídia seu desejo de que fosse construído um enorme estádio municipal, com capacidade de 200 mil pessoas, no bairro do Maracanã, e acabou tendo seu pedido realizado pela ordem pública por conta da mobilização que causou. Por isso, após sua morte, o estádio foi batizado com seu nome. A troca de nomes entre Mário Filho e Pelé gerou discussões no mundo do futebol. Alguns torcedores e jornalistas se posicionaram contra, inclusive sendo um deles o neto de Mário Filho. O Ministério Público do Rio também recomendou que o governador Cláudio Castro vetasse esse projeto de lei. Para o jornalista Daniel Brown, a mudança é um desrespeito à história do estádio, pois este só surgiu e ganhou popularidade devido ao Mário. Eu sinceramente acho que qualquer carioca que tenha plena, mínima identificação com o estádio jornalista Mário Filho está se indignando com isso, sabe? Primeiro porque eu acho que isso é pisar na história do Maracanã, né? Que não seria o Maracanã, que não seria, né, o palco das grandes multidões, né? E não faria todo mundo ser apaixonado pelo futebol se não fosse esse cara, Mário Filho, né, que idealizou esse projeto do Maracanã para mais de 200 mil pessoas inicialmente, né, e no coração do Rio de Janeiro, ao invés de uma área isolada, elitizada, né, na Barra da Tijuca, como era o convencional a ser feito lá na década de 50, certo? Eu acho que isso não só pisa na história, né, do estádio, do nosso grande monumento, certo? Mas também termina de soterrar o que você tem de nostálgico daquele ambiente, depois, né, dele ter sido transformado numa grande arena. Você ainda vai tirar o que de mais charmoso tem nele, que é aquela entrada com o nome do cara que idealizou a paixão das multidões no futebol carioca. Só apoia isso ou não demonstra a indignação quem não conhece a história do Mário Filho e o que ele fez, né, para a conjuntura do Maracanã. O Maracanã não seria o que é sem Mário Filho e, consequentemente, a paixão do carioca pelo futebol também não seria a mesma. Brown ainda acrescentou que, apesar de ter uma grande admiração por Pelé, o Maracanã e o ex-jogador estão inseridos em contextos diferentes e que, portanto, não devem se misturar. Olha, é óbvio que eu acho o Pelé um ídolo nacional e internacional, e aqui fala uma pessoa, né, que sempre fica absurdamente indignada quando vê alguém tentando desmerecer a história do Pelé num claro complexo de vira-lata que tem a nossa sociedade. Mas a história do Maracanã é a história do Maracanã, né, e ela foi consolidada através das raízes do Mário Filho, certo? Então, pela concepção que ganhou o Maracanã, graças a todo o legado do Mário Filho, que se tornou o Maracanã como um palco, como templo do futebol brasileiro e mundial. Aí ele vai perder essa homenagem? O torcedor Vitor Ávila também se mostrou contra a mudança, pois, para ele, antes do estádio ser um monumento de fama mundial, ele é um grande símbolo do futebol carioca, cujo Pelé não participou e Mário Filho sim. Pelé, ele foi um bom jogador, excelente jogador, tem sua importância nacional e internacional, é considerado o rei do futebol, mas isso não justifica mudar o nome do estádio do Rio de Janeiro, Maracanã, para estádio Pelé, visto que o Pelé nunca jogou em nenhum time do Rio, ele não faz parte do folclore dos jogadores cariocas. Como ele fez a carreira dele em São Paulo, seria muito mais correto colocar o nome de um estádio lá em São Paulo com o nome dele, visto que ele faz parte dos craques de São Paulo. Eu achei, no mínimo, incongruente, ou melhor dizendo, um grande absurdo,
pois o nome do estádio tem que ser Mário Filho, porque Mário Filho, além de ter sido um grande jornalista, ele contribuiu muito para os times do Rio, além da evolução do futebol carioca. Ele também opina que tirar o nome do Mário Filho é como descaracterizar o Rio de Janeiro. Mas a gente não pode também substituir o Cristo Redentor por outra estátua. É a mesma coisa, visto que esse escritor foi muito importante para a construção do estádio, além dele ter feito uma ampla divulgação em âmbito nacional da expressão Fla-Flu, que até hoje é escrita, é falada por todos os torcedores. Já para o estudante Daniel Tenório, que é a favor da medida, a influência de Pelé está em todos os lugares do futebol brasileiro, e o fato de mudarem o nome não atingiria a história do estádio, pois este já é popularmente conhecido como Maracanã, e não por Mário Filho. A representatividade do Pelé transcende muito o futebol brasileiro. Ele é um dos melhores de todos os tempos, então eu concordo com essa mudança de nome. O estádio Maracanã, há muitos anos, que vem se chamando só pelo nome, pelo apelido carinhoso de Maracanã. Ninguém nunca o chamou de Estádio Mário Filho. Popularmente, não chamamos de Estádio Mário Filho. Tendo em vista isso, a mudança de nome já não faria tanta diferença assim. Claro que respeitando a importância do jornalista Mário Filho para a construção do estádio do Maracanã, mas a relevância muito maior do Pelé favorece muita mudança desse nome do estádio. O Rei Pelé, ele é conhecido no Brasil, é conhecido mundialmente, pentacampeão da Taça Brasil, inúmeros títulos, 7 vezes eleito o melhor do mundo. Independente de ser jornalista Mário Filho ou Rei Pelé, ambas as homenagens são justas. E você, torcedor, apoia ou discorda da ideia de renomear o estádio mais emblemático do Brasil? Pesquise e dê sua opinião sobre o assunto.